Olha só, no nosso último encontro, nós falamos sobre a ideia de derivada direcional, né? Passamos para vocês lá, mostramos a definição, mostramos a ideia geométrica, né? O que significa f de x0 mais at, y0 mais bt, menos f de x0, y0, dividido por t, quando t tende a zero. Na verdade, rapidamente aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, que eu chamei esse ponto de P0. Esse ponto P0 tem a abscissa x0 e ordenada y0. Eu tenho um vetor que aponta em uma direção. Então, esse vetor aponta para uma direção. Eu pedi que esse vetor fosse um vetor unitário, ou seja, o tamanho dele fosse igual a 1. Então, eu tenho um vetor que aponta aqui em uma certa direção. Aí, o ponto que está em cima da reta dada por essa direção aqui, que passa pelo ponto P0, ele é um ponto que tem essa cara aqui, x0 mais at. Esse vetor U tem componentes A, B. Então vai ser um x0 mais at e o y0, a segunda componente dele é o y0 mais bt. O que nós vamos fazer é o que se faz quando você vai calcular a derivada. Você calcula a razão entre a variação que a imagem sofre dividido pelo tamanho da variação aqui no domínio, né, que seria o comprimento desse segmento aqui. Seria esse ponto aqui menos esse ponto aqui, a distância desse ponto aqui menos esse ponto aqui. E aí, a parametrização da curva sendo desse jeito, esse comprimento vai ser justamente o t. Não é difícil você mostrar que se esse vetor u tiver tamanho 1, a distância do P0 até esse ponto aqui, x0 mais at, y0 mais bt, dá justamente o t, né? É o módulo de t, na verdade, o tamanho dele. Bom, e aí nós definimos como derivada direcional, então isso aqui é a razão entre a imagem desse ponto menos a imagem desse, ó, a imagem desse ponto menos a imagem desse, dividido por esse tamanho aqui, que esse tamanho aqui foi o t. Vou apagar isso aqui para não misturar. Foi o t. Ok? Bom, a questão do t positivo ou do t negativo aqui é simplesmente assim, ó, se o t for negativo, o ponto vai estar em um sentido oposto ao do vetor, né? Ele está cá para baixo. Se o t é positivo, ele está lá para cima. E aí isso aqui foi definido como derivada direcional. Nós fizemos o cálculo de uma derivada direcional por definição, calculamos o limite, bonitinho, tal, desenvolvemos as continhas todinha. E aí no final da aula, eu expliquei para vocês o seguinte, falei, olha, se eu considerar uma função de duas variáveis, z igual a f de xy, e eu considerar esse x aqui como uma função de uma variável, definida desse jeito, que seria um x0 mais at, e o y como y0 mais bt, quando eu derivo z em relação a t lá no ponto zero, no t igual a zero, na origem, eu vou encontrar assim, pela regra da cadeia, que nós aprendemos lá atrás, para funções de duas variáveis, eu tenho assim, né? Eu tenho assim, que a minha função f depende do x, o x depende do t. A minha função f também depende do y e o y depende do t. Então, eu tenho assim, z igual a f de xy. Então, a derivada do z em relação a t, eu tenho que fazer essa caminhada daqui para cá, que seria a derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada ordinária de x em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada ordinária de y em relação a t. Isso que nós aprendemos lá atrás de derivada para funções, regra da cadeia para funções de duas variáveis. Então ficou assim, ó, a derivada da função em relação a x, quando o t é igual a zero, se você colocar o t igual a zero aqui, o ponto vai ser o x0 e y0. Aí você vai estar bem no ponto x0, p0. Multiplicado pela derivada de x em relação a t. Olha, se você derivar isso aqui em relação a t, você vai encontrar a. Depois, mais, pela regra da cadeia lá, a derivada da f em relação a y no ponto P0, multiplicado pela derivada do y em relação a t, que dá b. Só que essa soma desses dois produtos aqui, nós podemos interpretar isso como um produto escalar entre dois vetores. Eu posso escrever isso aqui como sendo assim, ó, um vetor formado pelas derivadas parciais, multiplicado assim, né, produto escalar, com as componentes aqui, né, com o vetor que dá a direção, o vetor AB. Se você estiver, então, com um produto escalar desse jeito aqui,
Quando você for fazer esse cálculo, você vai pegar aqui o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, como nós já aprendemos lá dos cursos de geometria analítica com álgebra linear, como é que se calcula esses produtos escalares. Então, esse produto escalar aqui dá justamente isso que está aqui. E aí, eu falei para vocês o seguinte, falei, olha, esse vetor aqui formado pelas derivadas parciais, nós vamos chamar ele de vetor gradiente. Então, o vetor gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais. Isso é chamado de vetor gradiente. E esse aqui é o vetor U. Então, eu posso dizer que a derivada de Z em relação a T dá o produto escalar entre o gradiente no ponto e o vetor que dá a direção. Aí, chegamos bem aqui, que é a gradiente da função no ponto escalar com o vetor que aponta na direção para onde você vai derivar. Beleza, o que eu tinha comentado foi assim, olha, eu fiz um lado. Eu não mostrei que essa derivada de Z em relação a T quando T igual a zero era justamente a derivada direcional. Ficou faltando essa etapa aí no que nós conversamos no nosso último encontro. Coisa que eu desejo fazer agora, né? Então, o que eu mostrei por um lado, que derivada de Z em relação a T quando T igual a zero, dá esse produto escalar aqui. Agora eu vou tentar mostrar do outro lado aqui, ó. Eu vou tentar mostrar que essa derivada de Z em relação a T quando T igual a zero é justamente a derivada na direção do vetor U no ponto P0. É isso que eu quero mostrar. Beleza? Aí se eu mostrar esse lado de cá, aí eu fecho. Eu mostro que a derivada de F na direção do vetor U no ponto P0 é o produto escalar entre o gradiente e o vetor do vetor, né? Lembrando que esse vetor U tem que ser um vetor unitário. Daí a gente às vezes fala muito ele de vetor, porque de repente o vetor que dá a direção é um vetor que não necessariamente tem tamanho 1. Mas esse aqui tem que ter tamanho 1, ok? Então está faltando mostrar esse lado de cá. Mas não é um negócio assim muito complicado não. Deixa eu apagar aqui. Não é um negócio muito complicado não. Presta bem atenção. Basta a gente olhar para a função que eu tenho, uma função de uma variável. Olha, derivada de Z em relação a T. Veja bem, esse Z, lá no começo, ó, o Z é f de xy. E o x, ele é um x de t, tá aqui a cara dele, ó, x0 mais at, y0 mais bt. Ele é desse jeito aqui. E aí, eu quero saber a derivada de Z em relação a t. Veja, eu vou chamar aqui, só para ficar de um jeito mais fácil, para eu poder ser levado lá de volta no tempo, lá para o cálculo 1, eu vou dizer o seguinte, que essa expressão aqui, f de x de t, y de t, ela me dá como resposta um g de t. Eu vou chamar de g de t isso aqui, porque varia com o tempo. Então, derivar essa z em relação a t quando t é igual a zero, é a mesma coisa que derivar em relação a t, f de x de t, y de t, quando t é igual a zero. Sim, mas esse f de x de t, y de t, é que eu chamei de x, é de g de t. Ou seja, aqui nós estamos falando da derivada em relação a t, de g de t, quando t é igual a zero. Também, nós também chamamos isso aqui de g' de zero, né? Nós chamamos isso aqui, ó, de g' de zero. Então, o meu trabalho é calcular o g' de zero e ver o que eu obtenho quando eu estou com o g' de zero. Então, veja bem, eu quero calcular o g' de zero. O g' de zero aqui é a minha derivada de z em relação a t quando t igual a zero. Para algumas pessoas que vai assim, pode até falar assim, isso é muito óbvio, isso é muito claro, para que você está falando tanto disso? Não, mas é porque eu estou tentando atingir a quem tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, olha só, g' de zero, como é que é a definição de derivada? G' de zero, isso aqui, ó, por definição, isso aqui é o limite, a letra pouco importa, né? Isso aqui é o limite de g, ó, g de 0 mais h, menos g de zero, dividido por h, quando h tende a zero. Não é assim que a gente aprendeu? Calcular derivada? Sim. Derivada num ponto, por definição, é isso, né? Agora, o que é o g? Aqui vai ficar g de h menos g de zero. Não se esqueça de quem é o g, na verdade, hein? Então, eu tenho que calcular isso aqui, ó, limite
de g de h menos g de zero. Tudo isso aqui dividido por h, quando h tende a zero. Beleza, agora não se esqueça quem é a g de t. Ó. A g de t é o f de x de t e y de t. Isso aqui é a g de t. Então, se você voltar ela aqui ao que ela era antes, vai ficar assim, ó. Limite, quando h tende a zero, aqui vai ficar f. Olha, aqui onde está o t aqui, vai aparecer aqui dentro, não é isso? Então, vai ficar assim, f de x de h, y de h, fechou aqui, menos f. Aí você vai trocar o h por zero, vai ficar assim, ó, x de zero, y de zero, né? Ó, g de zero é você trocar o h por zero, então vai ficar assim, f de x de zero, y de zero. Tudo isso dividido por h. Agora, quem é o x de h? Bom, o x de h, ele na verdade, aqui ó, isso aqui é limite, ó, isso aqui é limite. O x de t, na verdade, o x de t lá de trás, ali, ó, nós sabemos que o x de t, ó, o x de t, ele vale x0 mais at. E nós temos que o y de t, ele vale y0 mais bt, desse jeito. Eu sei que vale assim, né? Então, a partir daqui, se eu quiser o x de h, eu só vou trocar o t por h. E se eu quiser o x de zero, olha assim, é x de zero, se você for calcular quem é o x de zero, cara, troca o t por zero ali, ó, vai ficar assim, x0 mais a vezes zero, porque você está trocando aqui, a variável, você está trocando por zero. Então vai ficar apenas assim, x0. E o y de zero? O y de zero você vai trocar esse aqui por zero, esse aqui por zero. Vai ficar assim, y0 mais b vezes zero. Ou seja, dá y0. Então esse limite anterior aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Olha só. Vai ficar assim, f, aí x de h. Bom, x de h é x0 mais a multiplicado por h. Depois y de h. Y de h dá y0 mais b multiplicado por h. Tá bem aqui, né? Depois, menos o f de x de 0, y de 0. Que eu calculei bem aqui, ó. X de 0 é x0, y de 0 é y0. Então aqui vai ficar assim, f de x0, y0 dividido por h, quando h tende a 0. Ora, mas isso aqui, se você voltar ali no quadro e olhar ali, a definição de derivada parcial não é isso? Aí você fala, só falta você dizer assim, não, mas lá está t e aqui está h. Gente, a letra que aparece como variável do limite, não importa, poderia até colocar um s aqui, por exemplo. Ó. Se eu trocar isso aqui, ó, então eu tenho assim que g' de 0, se eu trocar isso aqui por um s ou por um t, pouco importa. O que importa é o que ele representa. Se eu colocar assim, limite quando s tende a 0, e aqui vai ficar assim, f de x0 mais s vezes t, y0 mais s vezes t também, não é isso? Mas não muda, professor. Não, aqui é... Pode ser R. Aqui é, perdão, aqui não está errado. Vamos de novo. A vezes S. x0 mais at era o que tinha antes, né? Então vai ficar assim, a vezes s, e aqui vai ficar y0 mais b vezes s, menos o f de x0, y0 dividido por s. Como eu posso escrever isso aqui de novo, trocar esse s por t, não importa a letra que eu esteja utilizando. O que importa é que esse limite que você está vendo aqui, lá no começo nós chamamos ele do quê? Derivada direcional, derivada de f em relação a u, que é esse vetor formado pelo AB, no ponto P0. Então, olha só, isso que você está vendo aqui circulado no balão é justamente o que nós definimos como derivada na direção do vetor u no ponto P0. Então, eu acabei de mostrar que esse g' de 0 dá isso. Sim, mas esse g' de 0 era a derivada de z em relação a t quando t valia 0.
E eu já mostrei que essa derivada de z em relação a t quando t é igual a zero, eu já mostrei que esse negócio aqui dá o gradiente de f no ponto P0 escalar com o vetor u. É lógico que para fazer isso aí, para eu fazer essa passagem daqui para cá, eu precisei que essa função f aqui, essa função f fosse diferenciável. Porque para valer a regra da cadeia, ela precisa de diferenciabilidade. Mas isso é uma coisa comum, praticamente as funções que nós trabalhamos todas têm isso. Então isso aqui é a derivada de f na direção do vetor u no ponto P0. Ou melhor, vai escrever isso aqui, escrevendo assim ao contrário, fica estranho, né? Então vamos lá, olha só, a derivada de f na direção do vetor u no ponto P0, isso aqui é o produto escalar entre o gradiente da função no ponto P0 e o vetor u. Isso aqui, quando a função f for derivável, né, no ponto x0, y0, a gente pode fazer isso. Diga-se de passagem, em nível de cálculo, praticamente o tempo todo. Nós podemos fazer o cálculo dessa derivada direcional, nós podemos fazer o cálculo por limite, vai dar um trabalho danado, mas é possível fazer? É. Agora, o que nós estamos vendo ali é que a gente pode chegar nesse número desde que a função f seja diferenciável. Essa função aqui não tem problema em canto nenhum, ela é diferenciável. E aí, de que jeito? Olha só, se eu vou calcular a derivada de f na direção do vetor u, nesse ponto P0, no caso o ponto P0 aqui é esse ponto 1 π sobre 2. Eu já vi que isso aqui é o gradiente da função f no ponto P0, produto escalar com o vetor u. Esse vetor u é o versor do vetor v. Então aqui tem algumas coisas para você fazer, para você chegar até esse cálculo, né? Primeira coisa, quem é o vetor u? Para eu achar o vetor u, a partir do vetor v, eu preciso de pegar o vetor v e dividir, né? Na verdade é multiplicar pelo inverso do tamanho dele. V dividido pela norma de v, aí você vai obter o versor. Sim, mas o versor aqui, o tamanho desse vetor aqui é fácil, né? Fácil de calcular, ó. Se o vetor v tem essa cara aqui, o tamanho dele, o tamanho dele vai ser raiz de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. E aqui, quando você vai dar 4 com mais 9, então a norma de v aqui, o tamanho desse vetor aqui vai ser raiz quadrada de 13. Então, o vetor u é 1 dividido por raiz de 13 multiplicado pelo vetor v, ou seja, pelo vetor 2 menos 3. Ou seja, esse vetor é esse aqui, 2 dividido pela raiz quadrada de 13 e aqui menos 3 dividido pela raiz quadrada de 13. Ponto final. Já achei então o versor. Agora, esse aqui então, essa parte aqui então está pronta. Falta achar esse aqui, o gradiente. Gradiente no ponto P0. Para você achar o gradiente, o vetor gradiente, você precisa das derivadas parciais. Então, esse é um exercício onde você precisa calcular as derivadas parciais. Então, você vem cá, vamos anotar aqui. Eu quero saber a derivada dessa função, a derivada de f em relação a x, as derivadas parciais, né? Em um ponto qualquer aqui, não importa quem é o ponto. Depois nós vamos querer saber no ponto P0. Mas nesse momento eu quero saber a função derivada. Então, se eu vou derivar essa função em relação a x, veja que isso aqui é um produto de coisas que depende de x. Então, eu preciso usar a regra do produto. Então, vamos lá. Já que eu vou usar a regra do produto, vai ser assim, derivada da primeira em relação a x, 1, multiplicado pela segunda, dá seno de xy. Depois, mais a primeira, que é x, multiplicado pela derivada da segunda em relação a x. Da cosseno de xy. Da cosseno de xy, multiplicado pela derivada de quem está aqui dentro em relação a x. É y, né? Bom, então aqui eu achei a função derivada parcial. Sim, mas eu quero a derivada parcial em relação a x, né? Perdão, a derivada no ponto P0, que é nesse ponto 1 π sobre 2. Então vamos ver o que dá aqui, a derivada de f em relação a x no ponto 1 π sobre 2. Trocar o x por 1, trocar o y por π sobre 2. Vamos ver no que vai dar isso aqui?
Isso aqui vai ficar assim, né? Ó, seno de 1 vezes π sobre 2, vai ficar seno de π sobre 2, mais o x, ó, o x aqui vale 1. Então vai ficar 1 multiplicado pelo cosseno de x vezes y, que é 1 vezes π sobre 2. Vai ficar π sobre 2. Multiplicado pelo y. O y aqui vale π sobre 2. π sobre 2. Agora, o que dá seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 dá 1. E o cosseno de π sobre 2? 0. Então, conclusão disso aqui tudo, ó. A derivada parcial de f em relação a x no ponto 1 π sobre 2, isso aqui me dá como resposta 1, né? Porque vai ficar 1 mais 0, então dá 1. Então, a primeira componente do vetor gradiente, pronto, já encontrei. Falta a segunda componente. Cada parte dele, ele é uma derivada, né? Agora você vai precisar da derivada em relação a y. Olha só, a função que nós estamos trabalhando é essa aqui, f de xy igual a x multiplicado pelo seno de xy. É desse jeito, né? Agora eu quero a derivada de f em relação a y, em um ponto qualquer, né? Bom, em relação a y, isso aqui é constante. Então a derivada desse produto aqui, você vai conservar a constante e vai derivar o seno de xy, mas em relação a y, né? Então a derivada do seno dá cosseno de xy multiplicado pela derivada de quem está aqui dentro em relação a y. Então vai dar x. Derivada de xy em relação a y dá x. Aí x vezes x é x quadrado, vai ficar x quadrado cosseno de xy. Mas eu quero saber no ponto 1 π sobre 2. Então, olha, portanto, a derivada em relação a y no ponto 1 π sobre 2 vai ficar o quê? Você vai trocar o x por 1 e trocar o y por π sobre 2. Então, você vai ficar assim, ó, 1 elevado ao quadrado vezes o cosseno de x vezes y é 1 vezes π sobre 2, que dá cosseno de π sobre 2. Só que cosseno de π sobre 2 dá 0, né? Então, o resultado, isso aqui dá 0. Conclusão, olha só, o gradiente que a gente usa, essa letrinha chama nabla, tá? Esse nabla aqui, nabla f, a gente lê gradiente de f. Gradiente de f no ponto 1 π sobre 2. É o vetor formado pelas derivadas parciais. Eu gosto de escrever na forma de par ordenado, sabe? Tem gente que gosta de escrever mais assim, como alguma coisa i, a primeira componente vezes i, mais a segunda componente vj. As duas formas estão corretas, não está errado não, tá? Então vamos só anotar aqui, ó. Seria assim, ó, a derivada da função f em relação a x no ponto 1 π sobre 2. Depois, a derivada de f em relação a y no ponto 1 π sobre 2. Isso aqui é o vetor gradiente no ponto 1 π sobre 2. Mas essas partezinhas aqui, nós já calculamos já, né? Então essas partezinhas ficou assim, ó. A derivada em relação a x está bem ali, é 1. E a derivada em relação a y aqui é 0. Que você poderia também escrever assim, ó, 1i e depois mais 0j. É questão de gosto, né? De como é que você vai escrever. Bom, aí para finalizar, eu preciso da derivada direcional. A derivada direcional é um produto escalar. Ó, portanto, a derivada de f na direção desse vetor, u, nesse ponto 1 π sobre 2, ele é o produto escalar entre o gradiente da função no ponto 1 π sobre 2, escalar, ó, tá vendo? Escalar com o vetor u. Agora aqui tem que ser o vetor unitário. Aquele u que nós encontramos ali, ó. 2 dividido por raiz de 13 e depois menos 3 dividido pela raiz de 13. E aqui agora eu vou colocar assim, ó, o gradiente da função f no ponto 1, 2. Ah, eu sei aqui, ó, 1, 0. Então isso aqui vai ficar assim, 1, 0, escalar com esse aqui, 2 sobre raiz de 13 menos 3 sobre raiz de 13. E para achar produto escalar é só fazer primeiro com primeiro mais segundo com segundo.
Esse aqui, ó, 0 vezes esse aqui, vai zerar, né? Vai ficar 1 vezes 2 sobre raiz de 13. Então vai ficar só 2 sobre raiz de 13. Se a gente fosse fazer o cálculo por limite, ia dar um trabalhozinho legal, né? Muito trabalho. Mas nós conseguiríamos chegar aqui nesse lugar. E agora, desse jeito aqui, fica muito mais fácil, fica muito mais prático, muito mais tranquilo de você encontrar a derivada direcional, ok? Então, você terá situações onde o autor deve pedir para você assim, ó, não, calcula por definição. Por definição é usando limite. Aí então ele fala assim, não, agora você pode usar a diferenciabilidade da função f e calcular usando o gradiente. Aí você calcula esse produto escalar.